paz do Senhor Jesus. Muito boa noite. A palavra que eu tenho para compartilhar nesta noite. E antes de nós falarmos da palavra, eu queria só reforçar o aviso que o pastor Júnior deu sobre o ensino Manaim. Muitas pessoas, e glória a Deus por isso, se inscreveram nos cursos. Mas os cursos não sei se vocês se atentaram às datas, está conflitando com vários outros cursos. Depois que vocês chegarem em casa, vocês vejam lá os cursos que vocês escolheram e mande lá no WhatsApp da igreja o curso que você escolheu, porque com certeza está conflitando com outro curso. Aquele, por exemplo, que escolheu a introdução à Bíblia, vai conflitar com o curso de liderança e também com os casais. Aquele que escolheu capacitação das células, vai conflitar também com o curso de liderança. Então depois você ora aí, pergunte ao Senhor o que Deus tem para a sua vida e escolha lá o curso que vai ser bênção na sua vida. Amém? Sem mais delongas, essa palavra que eu vou compartilhar com vocês, que nós iremos meditar juntos nela, vocês que estão aqui presentes e você que nos assiste aí do canal do YouTube. Essa palavra o Senhor tem colocado ao meu coração há mais ou menos umas 2, 3 semanas. E todas as vezes que eu vou buscar a face do Senhor para uma pregação, eu sempre, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E buscando na Bíblia, Ele sempre me fazia voltar nisso que nós vamos ler hoje. Então eu falei, alguma coisa o Senhor está querendo chamar a minha e a sua atenção nesta noite. Então eu quero pedir a gentileza para que você preste atenção, para que você neste momento esqueça tudo aquilo que está lá fora, como o pastor Júnior bem disse no início do culto, a ansiedade, quem não tem um medo, quem não tem uma insegurança, quem não está preocupado com alguma coisa. Então eu quero te convidar nesta noite, você que nos assiste aí de casa, não fique preocupado. Ligue a sua mente neste momento aquilo que o Senhor vai falar com você através da minha vida, porque Ele já falou comigo. E eu gostaria de compartilhar com vocês o texto base, que está lá em Lucas, capítulo 9, nos versos 23 ao 27. Esse texto vai dar o norte àquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Lucas capítulo 9, nós vamos ler do verso 23 ao 27. O título da pregação desta noite é O Preço para Seguir Jesus. Qual é o preço que nós temos que pagar para seguir Jesus? E olha só o que está dizendo nesses curtos versículos. E a palavra do Senhor diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Sabe, queridos, esses versos, o título da minha Bíblia está dizendo aqui: o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. E o título exatamente é peculiar àquilo que nós acabamos de ler nesses versos. O preço para seguir Jesus. O preço para seguir Jesus é negar a nós mesmos. E o que nós precisamos negar do nosso eu? O que nós precisamos largar do nosso egoísmo, muitas vezes, para seguir esse Jesus que se entregou por mim e por você? Muitas das vezes nós questionamos
muitas das vezes nós até mesmo brigamos com aquilo que já foi estabelecido, aquilo que já foi determinado para a minha e a sua vida. Muitas das vezes nós nos entristecemos porque o Senhor não atende as nossas orações, que são muitas vezes egoístas, se não todas elas. Mas o Senhor nesta noite, Ele quer nos convidar a nos negar, para que nós possamos segui-lo de fato, com todas as nossas forças, com toda a nossa sabedoria. E todas as vezes que a gente pensa em seguir Jesus, a gente acha que é fácil. E na verdade não tem nada de fácil seguir Jesus. Porque muitas vezes a nossa carne ela fala muito mais alta que o nosso espírito. Muitas das vezes nós queremos atender o desejo do nosso coração para satisfazer a nossa carne. E aí nós entristecemos o Espírito Santo, nós entristecemos o Senhor Jesus. Mas nesta noite o Senhor quer mudar o nosso pensamento. O Senhor quer mudar os caminhos ao qual nós estamos percorrendo. O Senhor quer que a gente deixe o nosso egoísmo, o Senhor quer que a gente deixe a nossa carnalidade e siga Ele sem olhar para trás. Sem olhar para trás. Esse livro de Lucas é o maior dos evangelhos. Mas por que maior dos evangelhos se ele tem apenas... Olha só quantos versos, quantos capítulos ele tem. Lucas tem 24 capítulos, mas ele tem 21 versos, então ele é o maior livro de todos os evangelhos. Além de ser o maior livro do Novo Testamento, ele é o evangelho mais completo e vai tratar da infância de Jesus, ele vai tratar da juventude, da vida, da morte, do seu ministério, da sua ressurreição e da ascensão de Jesus Cristo. O evangelho por completo de Lucas, ele vai falar exatamente sobre isso. E além de tudo, Lucas, ele mostra Jesus como um homem perfeito. A palavra do Senhor diz que nós não temos que questionar, nós temos é que crer nela. Se está escrito, nós temos que tomar posse dela. Se está escrito, nós temos que colocá-la em prática. Se está escrito, nós temos que ouvir e não apenas ser ouvintes da palavra, mas praticantes dela. E é por isso que nós estamos insistindo para que vocês se inscrevam, se você ainda não se inscreveu, no ensino Manaim. Para que você comece a investir no ensino, para que você comece a investir na sua vida. A palavra do Senhor diz que nós, muitas vezes, pecamos porque nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder do Senhor. É tempo de nós conhecermos as Escrituras e o poder do Senhor Jesus. Esse é o tempo que o Senhor separou para mim e para você, para que a gente se arme, para que a gente comece a ver algo diferente, e não somente aquilo que os nossos olhos estão vendo, mas além disso, nós podemos ver além da nossa circunstância. Como? Através dos nossos olhos da fé. Continuando, o nascimento de Jesus foi um milagre. A sua vida, ela foi extraordinária. A sua morte, ele foi um sacrifício para mim e para você. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui, contemplando, regozijando, nos alegrando nele. A sua ressurreição foi um brado de vitória para todos aqueles que acharam que Jesus morreu. De fato morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando todos achavam que Jesus não ia ressuscitar, mas estava escrito desde o começo. Desde o começo. A ascensão de Jesus foi uma evidência pública da sua obra completa. Lucas também é o único escritor gentil do Novo Testamento, que provavelmente era da Antioquia da Síria. Ele converteu-se em Cristo por intermédio do ministério do apóstolo Paulo. Nós temos que pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Esse é o tempo que o Senhor separou para mim e para você. Nós não sabemos até quando nós poderemos pregar o evangelho, mas nós temos a certeza
que o Senhor está no controle absoluto. Eu não canso de dizer isso, porque de fato Ele está. Lucas não foi testemunha ocular dos acontecimentos registrados no Evangelho que nós estamos lendo. Ele não presenciou o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Mas Lucas, ele foi um pesquisador zeloso. Ele foi um homem segundo o coração do Senhor. Ele foi um homem temente ao Senhor. Ele foi um entrevistador perspicaz de tudo aquilo que Jesus havia feito. E escreveu e deixou para nós, para que nós pudéssemos hoje contemplar aquilo que é mais valioso, que é a palavra do Senhor. Mateus, ele apresenta Jesus como rei. Marcos, ele apresenta Jesus como servo. Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito. E João, ele vai apresentar Jesus como o Filho de Deus, o unigênito de Deus. Esse é o Senhor. Olha só, talvez você pense assim, mas pastor, será que os livros da Bíblia, e esse livro especificamente, ele serve para nós nos dias de hoje, porque são tantas coisas confusas que eu não entendo. E eu vou reforçar mais uma vez, se você não entende, venha ao ensino da Igreja Batista Manaim para você aprender, para que você não seja enganado, porque o que nós estamos vendo muitas vezes é falsos profetas profetizando coisas que não serão cumpridas na minha e na sua vida. E nós temos que nos preparar, porque nos últimos dias virão falsos profetas. E nós estamos nos últimos dias. E a muitos enganarão. Então tome cuidado com aquilo que você está ouvindo. Tome cuidado com as pregações que você tem ouvido e visto, porque o que mais tem hoje na internet são pregações. De todo tipo de pregador. Cuidado, tome cuidado. E sim, esse livro e todos os outros, sim, é relevante para os dias de hoje. Olha só, em primeiro lugar, este Evangelho de Lucas é o livro de doutrina que nos mostra como devemos orar, como devemos crer. Lucas foi escrito para direcionar esta confiança exclusivamente a quem? A Ele? Não, ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Foi para isso que foi direcionado. Segundo lugar, este Evangelho é um livro de ética, de como nós podemos viver no mundo atual. Hoje o que mais nós vemos é falta de ética, é falta de educação, é pessoas que não querem nem saber do próximo. Mas esse livro e a Bíblia nos ensina a ter ética, a ter educação, a saber lidar com o nosso próximo. Lucas também realça um tríplice dever do quê? Da nossa humildade, da honra e do serviço, de colocar a mão no arado, de colocar a mão, arregaçar as mangas e trabalhar, não olhar para trás aquilo que está acontecendo, mas seguir em frente. Em terceiro lugar, este Evangelho é um livro que nos confronta, que nos ensina, é um livro que nos faz regozijar, nos faz nos alegrar. Sabe por quê? Porque a alegria através de todo o caminho deste livro, olha só, o livro ele começa com alguns cânticos e termina com a grande alegria de louvores contínuos. Se a Bíblia nos ensina a regozijar, por que muitas vezes nós estamos cabisbaixo? Se a alegria do Senhor é a nossa força. Este Evangelho também é um livro de profecia que nos informa que nós devemos esperar pela volta do Senhor Jesus. Que nós devemos não esperar, mas também nos preparar para a volta dEle. Porque nós somos a noiva. E a noiva, quando ela está para casar, ela se prepara. Ela se maqueia, ela fica ansiosa por aquele momento que vai ser glorioso. É um momento único, e esse vai ser um momento único na vida da igreja.
na noiva do Senhor Jesus Cristo. Então eu e você temos que nos preparar para receber o noivo. E este livro também proclama as glórias da vida do porvir e as honras que receberão aqueles que herdarão a vida eterna. Sabe, queridos, todas as vezes quando a gente ouve falar sobre pagar o preço para seguir Jesus, de fato é um preço muito alto. Mas o Senhor, Ele vai abrindo os caminhos, o Senhor vai segurando nas nossas mãos, o Senhor vai nos levantando quando a gente cai, e assim é a nossa caminhada. E eu quero neste momento começar a minha pregação. E eu gostaria que vocês abrissem nesse momento, avançassem um pouquinho, lá em Lucas 9, capítulo 57, até o verso 62. Lucas 9, 57 a 62. Se você não trouxe a sua Bíblia, ligue o seu smartphone, ou se você também não trouxe o smartphone, enfim, acompanhe na tela, que a palavra do Senhor diz assim: indo eles a caminho afora, estou lendo na versão Ara, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem para onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. E ele, porém, respondeu, ele que eu digo é o homem: permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Notem que os dois textos que nós lemos em Lucas, Jesus está nos alertando de alguma coisa. O primeiro, ele diz para nós largarmos tudo para segui-lo. O segundo texto, ele está nos orientando e mostrando para nós algumas condições. O primeiro aqui nós podemos analisar que são 3 pessoas. A Bíblia não fala quem são esses homens, não fala quem são essas pessoas que perguntou para Jesus se poderia segui-lo, se poderia ir com ele. E a primeira coisa que Jesus diz ao primeiro é: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Ou seja, ele está dizendo ao homem que você sim pode me seguir, você pode ser um dos meus discípulos, mas lembre-se que a nossa caminhada ela vai ser muito dificultosa. Nós seremos perseguidos, nós seremos rejeitados, as pessoas elas vão questionar, as pessoas elas vão duvidar. E é aí que Jesus diz: vamos. Mas, sempre tem um mas. Todas as vezes nós colocamos algum empecilho para que as coisas não aconteçam de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Muitas vezes o Senhor nos chama para segui-lo, mas a gente arruma tantas desculpas. Haja vista a leitura da Bíblia. Hoje eu vou ler pelo menos uns 3 capítulos da Bíblia. Mas, se der tempo. Mas, se eu não acordar atrasado. Mas, e o mas vai prosseguindo. A gente levanta e a gente deita e mal a gente pega na Bíblia. Mal a gente lembra que a Bíblia existe. Sabe quando que nós vamos lembrar? Quando alguma coisa acontecer ao longo do dia. Se tudo aquilo que nós planejamos der errado, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, o que eu fiz de errado? Senhor, será que eu estou em pecado? E aí o Senhor traz à nossa memória: mas filho, você não disse que ia ler a Bíblia hoje, pelo menos 3 capítulos?
A mesma forma que este homem, seguidor, pediu para seguir Jesus, ele já orientou a pessoa. Vai ter dificuldade. Mas o Senhor, Ele nos ajuda em todas as coisas. Ele nos ajuda. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se nós estamos aqui, é porque até aqui Ele nos ajudou. Até aqui Ele nos sustentou. Até aqui Ele estendeu as suas mãos e nos levantou. Só isso já bastava para nós. Mas nós temos que ir mais além. Mais além. Mais além. Nesses versos que lemos, nós podemos, como eu disse, são pessoas anônimas, a Bíblia não cita e não fala o nome de cada um deles. Nós percebemos que cada um deles tem um mesmo objetivo, que é seguir Jesus, mas cada um deles tem uma desculpa diferente. Um fica preocupado se vai ter aonde dormir. Outro vai ficar preocupado ou ansioso se ele pode voltar e sepultar o seu pai. O outro, ele faz uma pergunta ou questiona se ele pode voltar para falar com seus familiares. Queridos, não há nada de errado nisso, de você voltar para se despedir. O que há de errado nisso é onde está o meu e o seu coração. É claro que o Senhor, Ele sonda o meu e o seu coração, e Ele não estava olhando aqui a outras coisas a não ser o coração desses homens. Essa pessoa, a primeira pessoa anônima, ela está lá em Lucas, no verso 57 e 58, ela se dispõe a seguir Jesus aonde quer que Ele vá, mas está motivado pelas vantagens do que vai receber. E muitas vezes é pregado este evangelho: venha para a igreja, aceite Jesus como Senhor e Salvador, e de fato Ele vai mudar a sua vida. Ele muda mesmo, como mudou a minha e a sua, só que esse mudar a minha vida e a sua vida é deturpado. É muito mais no ter do que no ser. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, Senhor. E de fato Ele faz, irmãos, quando o nosso coração está voltado a Ele. Mateus diz, quando nós buscarmos o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas na minha e na sua vida. A minha parte e a sua parte é buscar o reino dele. O resto, deixa que Ele vai fazer. E o evangelho, infelizmente, que é pregado hoje, é esse evangelho. Um evangelho barato. Que quando as pessoas entram na igreja, a primeira coisa, eu vou ser próspero. Querido, prosperidade não é você ter. Prosperidade é você não somente ter aquilo que você quer ter, mas é ter saúde. É ter aonde dormir. É ter o que comer. Não fique vislumbrando aquilo que você, aliás, pode até ter, não é proibido você ter as coisas, mas cuidado onde o seu coração está. Cuidado. Nós não podemos servir dois senhores, porque nós vamos magoar um. Fique atento a isso. Aqueles que querem seguir Jesus, motivados por vantagens pessoais e terrenas, recebem dele uma imediata resistência, porque o coração não está voltado para o reino. Os candidatos a discípulos de Jesus precisam considerar o preço do discipulado. Qual que é esse preço? É seguir, é deixar as coisas para trás e seguir. Esse é o preço. Será que nós estamos preparados para isso? Se nós não estamos, nós temos que nos preparar. Um pouco antes nós vemos o preço para ser discípulo de Jesus. Olha só o que está escrito lá, Lucas, o próprio Lucas, 23 a 27. Como nós lemos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me.
Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o convite para mim e para você nesta noite. O outro homem, o outro anônimo, uma outra pessoa, aqueles que têm uma prioridade errada no reino de Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus disse, segue-me. E aí o discipulado, a pessoa, colocou mais uma causa urgente. Antes de seguir Jesus, ele queria cuidar do seu pai até a morte. Depois sepultar. E então seguir Jesus. Ou seja, as ordens estavam invertidas. E aí você pode talvez me questionar, mas pastor, é proibido fazer isso? Não, não é proibido. A palavra do Senhor diz que nós temos que honrar os nossos pais, para que prolongue os nossos dias na terra. Mas, olha só, uma curiosidade. Naquela época, o sepultamento no judaísmo, muitas vezes abrangia o período de 1 ano. E era exatamente isso que Jesus estava vendo. Imagina uma pessoa voltando para a casa da sua família para sepultar o seu pai. Ele já sabia que ele demoraria 1 ano para seguir Jesus. Jesus não tem tempo para me esperar e te esperar, porque é hoje que Ele está nos chamando. O tempo é hoje. O tempo está rugindo. Quem sabe não é hoje que a trombeta toque e a igreja sobe. Quem sabe não é hoje? E a pergunta é, nós estamos preparados para isso? Estamos preparados? Como é que está o meu e o seu coração? Como é que está a nossa busca diária? Como é que está a nossa intimidade com o Senhor? Como está? Mas Jesus, Ele deixa muito claro que pregar o reino de Deus e a sua justiça é maior do que qualquer outra prioridade. Qualquer outra prioridade. E aí ele diz, deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Há aqui 2 mortes, 2 tipos de mortes. A morte espiritual e a morte física. E muitas vezes nós estamos mortos, fisicamente, espiritualmente. A lealdade de Jesus ao seu reino é mais importante que a lealdade às culturas e às normas da sociedade. Aquilo que a sociedade impõe para mim é a sua vida, não é aquilo que Jesus impõe para mim e para você. O meu fardo é leve, o jugo é suave. Está pesado, alguma coisa está errado, você está carregando algo que não é seu. Você está fazendo algo que Jesus não pediu para você fazer. Abra os seus olhos espirituais, abra os seus ouvidos espirituais, para que você possa discernir aquilo que é do Senhor e aquilo que é da sua carne. Não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Em outras palavras, as exigências culturais da comunidade não podem ser desculpas aceitáveis para o fracasso do nosso discipulado. Não temos mais desculpas. Não temos. Não temos mais que ficar, mas se isso acontecer, eu vou fazer. Não, faça. Creia no Senhor que Ele vai à sua frente. Ele está na sua retaguarda, Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado que nós nem sabemos? Quantos livramentos o Senhor tem dado você, que está nos assistindo aí de casa? Pense, reflita, porque o Senhor que nós servimos é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. E o terceiro homem, ou terceira pessoa anônima, é aqueles que não têm, aqueles que têm a noção do tempo, mas de forma errada. Nós temos a noção do tempo, mas muitas vezes de uma forma errada. Ontem na nossa célula nós estávamos comentando exatamente sobre isso. Qual é o tempo que nós estamos? Qual é o tempo que eu estou? Qual é o tempo que você está?
Qual é o tempo que nós estamos vivendo? O tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito ruim. E vai piorar, como o pastor Caio diz. E de fato vai mesmo. Porque a nossa confiança não está naquilo que nós estamos vendo, é naquilo que estamos crendo. Este terceiro voluntário, ele se dispôs a seguir Jesus, mas queria antes se despedir da sua família, ou seja, mais uma desculpa, mais um mas. Queria seguir Jesus, mas não agora. Senhor, eu quero te seguir mais, deixa-me ainda eu viver um pouquinho mais. Deixa eu ainda ficar curtindo um pouco mais a minha vida. Deixa eu ficar com essa minha vidinha. Quando eu sentir no meu coração, eu entrego a minha vida ao Senhor, vou negar tudo e vou te seguir. São desculpas. Faça isso agora e deixa o Senhor te limpar. Deixa o Senhor te transformar. Deixa o Senhor te limpar. Deixa o Senhor te purificar. Deixa o Senhor te libertar de tudo aquilo que te prende. Deixa o Senhor te libertar de vícios. Ele é poderoso para isso. Ele é poderoso para isso. Ninguém, como diz a palavra do Senhor lá no último versículo, mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado pode olhar para trás. No reino de Deus não há espaço para distração. No reino de Deus não há espaço para saudosismo. Ser político. No reino de Deus não há espaço para essas coisas. No reino de Deus não há espaço para nós derrubarmos os nossos irmãos, como acontece nas empresas lá fora. Não há espaço no meio do reino do Senhor, no nosso meio. Não há espaço para nós passarmos os nossos irmãos para trás. No reino do Senhor não há espaço para mentiras. No reino do Senhor não há espaço para procrastinação. O reino de Deus, ele é sério. E nós estamos levando na brincadeira. Tem um professor, Kennedy Bailey, que diz assim: o chamado do reino de Deus precisa ter prioridade sobre todas as outras lealdades. Pois o discipulado que tem lealdade dividida é uma força desagregadora na obra do reino, e desta forma é inepto para participar dele. Sabe, queridos, o tempo que nós estamos é o tempo de nós clamarmos ao Senhor. É o tempo de nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos. É tempo de nós falarmos: Senhor, limpa as minhas mãos e purifica o meu coração. O meu coração é enganoso. Quando o Senhor diz aqui, ninguém que tendo posto a mão no arado pode olhar para trás. Esse arado, eu não sei se vocês já viram, eu já vi porque o meu avô tinha um sítio e fazia isso. Todas as vezes que tinha o campo, ele ia plantar alguma coisa, ele colocava esse arado no burro ou no cavalo e colocava na terra. E todas as vezes que ele colocava na terra, o burro ou o cavalo ia em frente, ia riscando aquela terra para que colocasse aquela semente. E um dia eu fui fazer exatamente isso que ele estava fazendo. E ele sempre prestando atenção lá na frente para que aquela risca não ficasse torto. E eu fui fazer. A primeira vez, eu já me distraí. Olhei para trás para saber o tanto que eu já tinha feito. Na hora que eu olhei para frente, eu já estava lá embaixo. É exatamente isso o que o Senhor está dizendo para mim e para você. Todas as vezes que nós desviamos os nossos olhos daquilo que Ele propôs para nós, olhamos para trás, nós já desviamos do caminho, da rota que Ele colocou para nós seguirmos. É exatamente isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. Não olhe para trás. Você colocou a mão no arado, continue. Está doendo? Continue. Está chorando? Continue. Está triste? Continue.
As pessoas estão te perseguindo, continue, porque o Senhor, Ele vai te dar a vitória. Está sem dinheiro? Continue clamando, continue ofertando, continue dizimando o seu tempo, mas não deixe de fazer aquilo que o Senhor ordenou. Está doente? Adore. Está feliz? Continue adorando. Nós não podemos limitar o tempo do Senhor na minha e na sua vida. E o tempo que o Senhor separou é esse para nós adorarmos, para nós glorificarmos. Porque nada pode nos separar do amor do Senhor. Nada, nenhuma perseguição, nenhuma doença, nada, nenhuma peste, nenhuma pandemia, nada, irmãos. Nada. E eu quero concluir dizendo que eu gostaria de chamar o Moisés. Por favor, Moisés. O Klebert também. E a nossa querida irmã também. Que eu esqueci o seu nome, me perdoe, viu? Aprendemos que, através dessas narrativas que nós acabamos de ler, que muitos querem e são convidados a seguir Jesus. Nós também já fomos convidados. Contudo, as condições que Jesus estabelece como necessárias são extremamente objetivas. Quais são esses objetivos? É estar, ou melhor, é estar disposto a ser um andarilho sem lar. Como ele disse aqui, ó. As raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a sua cabeça. É exatamente isso. Você está disposto a andar com o Senhor? Você está disposto a andar com o Senhor, sem se preocupar com aquilo que vai acontecer? Não se prender à própria família. Não se prender à família. Você deve amar, deve respeitar, deve pregar, deve dar bom testemunho, mas não se prenda a ela, porque o dia que o Senhor chamar para segui-lo, você vai. Não olhe para trás, porque Ele é o nosso maior interessado. Primeiro Ele, depois as outras coisas. Deixar todas as seguranças e entregar-se à missão de anunciar o reino sem olhar e voltar para trás. Será que nós temos essa coragem? O discipulado, portanto, exige total disponibilidade, total, 100% disponível. A parte difícil para quem quer ser um discípulo não é escolher entre o mal e o bem, mas entre o bom e o melhor. E o Senhor é o melhor para nós.